Então, gente, mais uma vez, boa noite. A gente continua então com a aula sobre Brasil colônia, tá? O período colonial do Brasil. Na última aula, a gente falou bastante sobre a economia, né? O motivo de Portugal colonizar o Brasil. Geralmente na escola a gente aprende sobre os ciclos econômicos do Brasil, né? Isso era uma coisa que se ensinava muito anteriormente, que era o pau-brasil, açúcar, e depois vinha pecuária, metais preciosos, né, nas Minas Gerais, e depois vinha o café. Então a gente tem que tentar superar um pouco isso, imaginando que, por mais que, é claro, né, que a gente chama de ciclo, né, sempre tem um produto que vai predominar durante um período da história do Brasil, isso não significa que não tenham outras atividades econômicas. Então, durante o período do açúcar, eu até brinco dizendo que o nosso país ele tem o nome da Madeira Brasil, né, como sendo a primeira grande extração da riqueza do país, mas na verdade que deveria ser o nosso país é açúcar, porque é o que funda o nosso país, é o que garante então a posse de Portugal desse vasto território, é a atividade econômica que prende a população à terra, né, o que traz investimentos, o que traz população não só, obviamente, a população de colonos brancos, mas principalmente, né, aqueles imigrantes que não estavam nem um pouco a fim de virem para cá, que eram os africanos. Então, a gente tem que ter em mente que durante o período do chamado ciclo do açúcar, né, da cana-de-açúcar, ou então como a gente chama de indústria açucareira, da manufatura açucareira, você tem o tabaco, que era utilizado até para o comércio de escravos na África, você tinha a produção de algodão, justamente para vestimenta dos escravos e para o ensacamento da produção de açúcar. Também havia a pecuária, né, não somente para corte, mas principalmente para tração animal, para movimentar os moinhos também, dos engenhos, os chamados trapiches, que eram movimentados ou com força humana, mas principalmente com gado, né, com boi, também para servir de abate, de carne, um corte. Mas também tinha, mais tarde, no século XVII já tem um café, né, não é claro que não na mesma proporção do século XIX para o século XX, mas já havia as chamadas drogas do sertão, quando a gente fala das especiarias, né, dos produtos que vêm lá do Extremo Oriente, canela, cominho, noz moscada, entre vários outros. Aqui a América também tinha seus produtos típicos, né? Seriam uma espécie de especiarias daqui. Então, só que vamos chamar de droga do sertão, que é o guaraná, as castanhas, castanha do Pará, salsa parrilha, baunilha, o mate, entre outros produtos, também serão principalmente de extração, né, da natureza. Aí vai utilizar-se muito a mão de obra do índio, principalmente o índio catequizado pelos jesuítas, conhecendo a região, conhecendo quais são as plantas que devem se extrair. Então, a catequização dos índios também ajuda a mapear e conhecer o interior do Brasil. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as invasões, né, francesas e holandesas, que mesmo depois que Portugal se estabelece, tem a bênção do Papa na bula Intercetera e mais tarde no Tratado de Tordesilhas, né, da divisão da América entre Portugal e Espanha, outros países não vão aceitar. Primeiro a não aceitar é a própria França. Até o rei da França ironizava dizendo onde foi que o Adão deixou o testamento declarando que apenas os portugueses e espanhóis eram os seus beneficiários. Então eles achavam que também tinham direitos. Portugal e Espanha tinham o direito de explorar e conquistar novas terras. Aliás, isso é uma coisa interessante. Os europeus inventam, né, inventam esse papo todo de descoberta. Eles não chegam na Antártica, eles não chegam em nenhum lugar desabitado. Todos os lugares que os portugueses e espanhóis chegaram, fosse aqui na América, na África, na Ásia, ou até mesmo na Oceania, são todas regiões povoadas com sua cultura, sua língua, seus costumes, seu povo, com governo, e eles passam por cima disso. Né? Se eles chegaram lá e não tinha nenhum branco antes, então é deles. Então, os franceses são os primeiros a questionar isso,
seguido dos holandeses por outros motivos também. Então, vamos começar falando sobre os franceses. Por pouco, nossa gloriosa cidade, né, que tem esse nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, porque ela foi fundada no dia do santo padroeiro Sebastião, São Sebastião, também em homenagem ao nascimento de um rei, de um príncipe que achava que já ninguém tinha esperança de que fosse nascer um sucessor para a coroa da Casa de Avis, o Sebastião, né, o Dom Sebastião, que também vamos falar muito dele mais à frente. Mas essa cidade, a nossa gloriosa cidade, ela nasce da luta entre portugueses e franceses, porque, como falei nas últimas aulas, lá na Europa, né, a partir já de 1530, né, com a Reforma Protestante, o protestantismo se espalha pela Europa, principalmente pelo norte, né, na parte do que é hoje a Alemanha, países nórdicos, como Dinamarca, Suécia, mas também na França. E a França é catolicíssima. A França chegou a ter um papado de Avignon durante um tempo, quando teve uma rixa, uma quebra entre a disputa de quem era o Papa da Igreja Católica. Teve então um Papa em Roma e um Papa na França. Então, os franceses extremamente católicos viram surgir protestantes também no seu território. E esses protestantes são chamados então de huguenotes, puritanos na Inglaterra, os que vão migrar para a América do Norte, fundando o embrião dos Estados Unidos, das 13 colônias. Calvinistas na Suíça, né, em homenagem a João Calvino, e os calvinistas, então, da França são os chamados huguenotes. Então, esses huguenotes estão crescendo em número, principalmente porque eram membros da burguesia que se aceitavam, né, abraçavam a nova fé. A gente deve lembrar, então, que para a burguesia o calvinismo, ele, enquanto religião e ideologia, ele casa com uma luva, porque não critica o enriquecimento, não se critica a busca de lucro, não se critica o trabalho, ao contrário do catolicismo até então, né? Lembrando sempre que é um catolicismo da época, não de hoje em dia. Mas os protestantes, então, crescem no meio da burguesia, cria, então, uma tensão muito grande, né? Não sei se vocês já viram um filme chamado Rainha Margot, que é baseado no romance do Alexandre Dumas, que narra a história de uma rainha, né, de uma princesa que é casada, então, com um rei, com outro rei de um reino pequeno da França. Ela é rainha da França, aí ela casa com o rei de Navarra, que ele era huguenote, para ver se acabava com a disputa, né, com a guerra, fazendo tipo uma aliança para acabar com aquela guerra. Só que aí acontece o massacre de São Bartolomeu, onde mais de 3.000 huguenotes são massacrados em Paris. Então, muitos, assim como os puritanos fugiram da perseguição religiosa anglicana lá na Inglaterra e se mudaram para a América, muitos huguenotes também na França não viram outra alternativa a não ser buscar uma nova vida nas colônias. E aí, então, os franceses embarcam numa tentativa de criar uma colônia aqui na América Portuguesa. Então, tentar abocanhar um pedaço do Brasil. E essa primeira experiência é chamada de França Antártica. Esse nome curioso porque nos mapas franceses eles achavam que era a região mais próxima, obviamente, da Antártica. Então, seria um pedaço da França, como até hoje a França reconhece seus territórios ultramarítimos, como a Guiana, por exemplo, como sendo parte da França. A Guiana não é um país, a Guiana francesa não é um país independente. Aquilo aí, para os franceses, é França. Então, eles queriam fazer uma França aqui na América. E foram, então, liderados por um cara chamado Nicolas Durand de Villegagnon. Eles, então, criam um forte, se estabelece numa ilha, aqui na Baía de Guanabara, que recebe o nome dele, hoje em dia, de Ilha de Villegagnon. E é esse líder, catolicíssimo, liderando, então, um enorme grupo de huguenotes. Isso não podia dar muito certo, né? Um católico que odiava o protestante, liderando, então, uma missão de huguenotes para colonizar um território. Eles se alinham, então, com os tamoios. Esses tamoios, inimigos
dos tupinambás, que eram aliados dos portugueses. Então, quando a gente fala de portugueses contra franceses, a gente está falando de portugueses liderando o exército de indígenas contra franceses liderando outro exército de indígenas. Os portugueses saem vencedores, né? A esquadra que derrota os franceses, expulsando os franceses da região, liderada pelo sobrinho do Mendes Sá. Mendes Sá, na época, era o governador-geral. A gente deve lembrar que depois que deu ruim a experiência das capitanias hereditárias, é claro que não acabou com as capitanias permaneceram até o Império. A coroa portuguesa criou, então, a figura do governador-geral, alguém que fosse centralizar a administração das colônias, né, das capitanias. Então, o sobrinho dele, Estácio de Sá, consegue expulsar os franceses e, para então confirmar a sua vitória, ele então funda a nossa gloriosa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem também ao rio que foi descoberto no mês de janeiro, no dia de São Sebastião, que dá o nome à cidade. Esse rio, hoje em dia, ele está meio que... Eu não sei nem se ele ainda existe, eu acho que ele está encoberto, né, pela cidade, eu acho que ele passa com galeria subterrânea na cidade. Então, em 1565 é fundada a nossa cidade. Só que os franceses não desistem. Eles tentam mais tarde uma nova tentativa, acho que 10 anos depois eles tentam mais ao norte, no Maranhão. Aí a outra tentativa chamada França Equinocial. Equinocial porque aí estaria próximo da linha do Equador. Então, no Nordeste, eles criam, então, homenageando o rei da França, o Luís XIII, criam, então, a cidade, ou, aliás, o forte, não é nem uma cidade, é um forte que eles fundam, Forte de São Luís do Maranhão. Mais uma vez, os portugueses conseguem expulsar os franceses. Os franceses, então, desistem, então, de se fixar onde tem portugueses e migram, então, para a Amazônia, na Guiana Francesa. Estão lá até hoje, dividindo, então, o que divide o Brasil da Guiana é aquela cidade, Oiapoque, que fica às margens do rio Oiapoque. Depois, então, a partir da Guiana Francesa, eles começam a explorar o Caribe e se fixam, então, nas Antilhas, na ilha de São Domingo, onde é hoje o Haiti, dividindo a ilha com os espanhóis também. Então, outra questão também que vamos falar é a invasão dos holandeses. Falei para vocês na última aula que a implementação da indústria açucareira no Brasil, que demandava muito investimento, altos investimentos em mão de obra qualificada, em capital para montar os engenhos, porque o engenho era todo um complexo, né, para transformar a cana, né, cultivada em açúcar, um longo processo demandava, então, um mecanismo para macerar a cana e extrair o sumo, é o que a gente chama de engenho. E aí tem até a palavra engenhoca, e engenheiro vem disso, a pessoa que cuidava do engenho, que montava o engenho, que sabia como construir as peças e montar um engenho, que precisava de um mecanismo para macerar, né, esbagaçar a cana, o engenheiro, um pequeno engenho, engenhoca, mas só que, além do engenho, você tinha caldeiras, né, para ferver a garapa, para transformar em melaço, um local para descanso e purgação desse melaço, que aí então virava uma espécie de rapadura, né, a forma sólida, só então recebia tratamento químico para embranquecimento e moagem para virar pó. Mas quem investia isso eram os holandeses, e quem transportava os grandes carreteiros desse período são os holandeses. Os holandeses, então, têm uma certa aliança com os portugueses, uma aliança estranha, que muitas das vezes entram em guerra. Os holandeses, quando vem a fraqueza de Portugal no Oriente, expulsam os portugueses do Extremo Oriente. Tanto é que hoje em dia a gente pouco fala sobre a presença portuguesa lá no Extremo Oriente, a gente fala muito da presença portuguesa aqui na América, obviamente, e algumas pessoas, poucas pessoas, é curioso que no Brasil as pessoas conhecem muito pouco sobre a presença de Portugal, por exemplo, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, a própria cidade do Cabo, que é a capital da África do Sul, foi fundada por portugueses, mas os portugueses também tinham um império colonial lá na Índia.
no Timor-Leste, onde é hoje a Indonésia, e até mesmo na China, com Macau, Nagasaki, no Japão. E os portugueses, então, são expulsos gradativamente pelos holandeses. Então, a relação de Portugal e Holanda é um pouco estranha. Tudo isso vai mudar quando aí a coisa vai ficar bem estranha mesmo. Essa aliança termina quando Portugal, como sempre, o problema sucessório. Isso já falamos aqui também da formação de Portugal, que Portugal sempre passou por problemas de sucessão. No caso, a primeira dinastia de Borgonha entrou em crise porque o rei morreu sem deixar um descendente legítimo. Quem sucede a ele é o Mestre de Avis, que era o irmão bastardo do rei. E quase Portugal, então, foi anexado a Castela, né, a Espanha. Passa-se novamente alguns séculos, alguns 2 séculos, pelo menos, e nós temos, então, outro problema sucessório. O rei morre, que é o rei Dom Sebastião, que eu falei no começo da aula. O Dom Sebastião, ele foi um rei muito jovem, morreu muito cedo, acho que com 20 e poucos anos. Ele, criado, então, naquela corte portuguesa, ele foi o rei já não tinha esperança de conseguir um sucessor, né, um herdeiro. Então, ele era chamado de O Desejado, assim como ele foi conhecido. Ele nasce, então, com questões um pouco nebulosas sobre até a própria, como é que eu vou dizer, o gênero dele, porque talvez ele fosse o que chamamos de hermafrodita. Tem esse papo também, no livro de história não falam muito disso, que ele talvez tinha uma certa dúvida, mas, de acordo com a necessidade política, ele foi criado como homem, né? Mesmo que ele tivesse outra coisa ali, ele foi criado como homem, criado numa corte muito religiosa, né? Uma corte que se orgulhou sempre do seu passado guerreiro, de lutar contra os muçulmanos. Então, o Dom Sebastião, muito doido, pega a sua armadura, monta um exército, pega o navio e vai até o norte da África. A gente lembra que em 1415 a primeira conquista portuguesa no norte da África, na cidade de Ceuta. Os portugueses sempre lutando contra os árabes ali naquela região, né? Lembrando aquela guerra, as guerras de reconquista para expulsar os muçulmanos do território português e da Espanha. Os portugueses levam essa guerra para a África também e tentam expulsar, tomar uma cidade chamada Alcácer Quibir, que fica hoje no Marrocos. Então, imagina um calor do deserto, ele então isolado com um pequeno exército cercado por muçulmanos numa fortaleza, ele acaba se jogando no desespero, na turba de muçulmanos que esquartejam ele, não sobra nem um pedaço do Dom Sebastião, e aí Portugal fica sem um rei, né, já que ele morre sem deixar o filho também, morreu muito cedo. Então, para quem seria o próximo, então, quem herdaria o trono de português? Um parente mais próximo do Dom Sebastião era o tio-avô dele, que era cardeal, e logo cardeal, já muito idoso, com 80 e poucos anos, e esse cardeal mesmo, ele ficou encarregado, como não poderia ter filhos, obviamente, um membro da igreja, ele ficou encarregado de escolher quem seria o sucessor de Portugal. O cara enrolou tanto que acabou morrendo sem definir quem seria o sucessor. Então, próximo na linhagem era o descendente, bisneto de Dom Manuel, o Venturoso, o mesmo rei que governou Portugal durante a descoberta do Brasil. Esse rei da Espanha, o Felipe II, da Casa de Habsburgo, era o cara mais poderoso do mundo. Se a gente pode dizer assim, que é um cara mais poderoso do mundo hoje, talvez seja o Donald Trump, mas na época o cara mais poderoso do mundo era o Felipe II de Habsburgo, rei da Espanha. Por que ele é o cara mais poderoso do mundo? Porque não era apenas o rei da Espanha, ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é hoje parte da Itália, a Alemanha, Áustria, a Holanda, né, os Países Baixos, fora a Espanha, fora também toda a América Espanhola e as outras colônias no restante do mundo da Espanha, como, por exemplo, as Filipinas, que recebem o nome em homenagem a esse rei espanhol. Então, ele invade Portugal e com apoio da burguesia e da nobreza portuguesa,
ele é aclamado, então, rei de Portugal também. Dom Filipe I de Habsburgo, rei de Portugal. Então, ele fica sendo rei de Portugal e rei da Espanha. Chamaremos essa aliança de União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Ele, então, faz um acordo com os portugueses. Ele impõe as ordenações filipinas, ou seja, as leis da Espanha para Portugal, mas preserva a autonomia, preserva a cultura portuguesa, preserva a língua portuguesa. Mas, agora, tanto Portugal quanto o Brasil e outras demais colônias estão sujeitas à autoridade de Portugal, quer dizer, perdão, da Espanha de Felipe II. Isso foi em 1580, né, quando ele toma o poder de Portugal. No ano seguinte, os holandeses, né, na região dos Países Baixos, a gente fala Holanda, mas na verdade os próprios holandeses não chamam-se o país de Holanda, eles chamam-se o país, o nome oficial do país é Países Baixos, porque são regiões semi-autônomas, unidas, ou então províncias unidas dos Países Baixos, que tem sido de Países Baixos que eles ficam abaixo do nível do mar. Então, é característica dos holandeses, desde a Idade Média, construir diques para conter o avanço do mar, inundar tudo, e sempre aconteceu várias vezes isso na história dos Países Baixos. E os Países Baixos então incluem o que chamamos hoje de Países Baixos Holanda, acho que é Luxemburgo e Bélgica. Só que na parte da Holanda, né, como é chamado os Flamengos, outra coisa curiosa é que nós temos aqui o bairro do Flamengo, né, que é a sede do Clube de Regata do Flamengo, em homenagem a esses comerciantes holandeses que estavam estabelecidos ali naquela região. Então, aquilo era chamado de bairro dos Flamengos. Então, quando se fala de Flamengo, de Flamengos, estamos nos referindo aqui aos holandeses. Então, os Flamengos holandeses, eles se converteram majoritariamente ao protestantismo calvinista. Então, já começa a criar uma treta com o imperador Felipe II, defensor da igreja, odiava os protestantes. Então, quando tem a reforma protestante, a chamada Guerra dos 30 Anos, que se desenrola na Europa, divide a Europa ao meio, com guerras religiosas terríveis, o Felipe II está do lado da Igreja Católica. E aí, os flamengos lá da Holanda não concordam, não acreditam que deveriam ficar sujeitos à autoridade de um rei espanhol, um rei que só atrapalha, um rei que não respeita a liberdade religiosa deles, massacra os protestantes. Então, os holandeses decidem, em 1581, a se tornar independentes da Espanha. E aí tem uma guerra entre Espanha e Holanda. Aí, nessa briga, os portugueses são engolidos também. Os portugueses acabam entrando na briga, do lado, obviamente, agora da Espanha. Então, o imperador Felipe II põe uma ordem. Os portugueses e brasileiros não podem mais comercializar com a Holanda. Então, os holandeses, que eram os principais parceiros comerciais dos portugueses, investidores no comércio e produção de açúcar, perdem então esse rico filão. E é claro que eles não vão perder facilmente. Eles vão tentar negociar, mas não tem jeito. Eles começam a expulsar os portugueses lá do Oriente, tomam alguns territórios da África dos portugueses também e decidem fazer a mesma coisa após a criação de duas empresas. Os ingleses e os holandeses têm essa característica de criar companhias, né? Empresas comerciais para cuidar de assuntos coloniais. Não é a própria coroa que cuida. No caso dos holandeses, é a Companhia das Índias Orientais, em 1602, e 19 anos mais tarde, em 1621, eles criam a Companhia das Índias Ocidentais. E aí é essa companhia, é essa empresa comercial e de transporte marítimo que invade o Nordeste brasileiro. Então, em 1624, Von Darf, ele, com uma esquadra, invade e toma a cidade de Salvador, que era a capital, né, da colônia. Não era muito protegida, não, como a esquadra portuguesa. Isso vai ser terrível, essa União Ibérica para Portugal, porque muito dos recursos portugueses, principalmente a marinha de guerra e a marinha comercial portuguesa, vão ficar muito sujeitas às guerras dos espanhóis, né? Então,
sem qualquer proteção, os holandeses invadem Salvador, tomam Salvador. Só que os próprios luso-brasileiros, não vou chamar os colonos, né, aqui do Brasil, os luso-brasileiros, eles vão então começar a fazer utilizar táticas de guerrilha, porque os holandeses tomam Salvador, que é ali no litoral, mas o interior do sertão eles não conseguem tomar com muita facilidade, não conhecem o terreno, tem dificuldade de mapear o terreno. E aí, então, os luso-brasileiros começam a infligir várias derrotas holandesas através de táticas de guerrilha, ou seja, evita o confronto direto, utiliza da geografia, utiliza-se da região para fazer escaramuças, armadilhas, e aí então vai minando a autoconfiança do inimigo e o inimigo acaba sendo derrotado. Então, eles são expulsos, recebem então finalmente, Dom Filipe II manda uma esquadra para ajudar os luso-brasileiros e expulsa os holandeses de Salvador. Mas antes, eles voltam, saqueiam a cidade e tomam uma sorte enorme, porque muitos navios holandeses foram afundados, foi perdido muito dinheiro nessa brincadeira, mas aí os holandeses eles dão uma sorte grande quando o navio espanhol carregado de prata estava saindo lá de Potosí em direção, que eu acho que é na Bolívia, Potosí, e está indo em direção à Espanha. Os holandeses interceptam esse carregamento de prata e com essa grana toda, que não era pouca, eles montam então uma nova esquadra, montam um novo exército e decidem então pegar Pernambuco. Então era o maior produtor de açúcar do mundo. Então, 70 navios holandeses invadem Pernambuco, depõem Matias de Albuquerque, que era o governador-geral da região. Novamente, os luso-brasileiros começam a fazer resistência no interior, no chamado Arraial de Bom Jesus, mas aí os holandeses, auxiliados por um cara que vai virar como uma espécie de Judas, né, da história do Brasil, um cara que ele era um mestiço, não sei se de negro com branco, eu acho que era de indígena com português. Ele já tinha um engenho, viu que os portugueses não eram de nada e começa então vendo o futuro. Ele apoia os holandeses, monta o mapa lá para os holandeses, mostra as fraquezas do Arraial de Bom Jesus, então os holandeses conseguem finalmente derrubar a resistência luso-brasileira. Então, nesse período, começa em 1634, durante 10 anos temos o chamado governo de Maurício de Nassau. Até a gente brinca, né, dizendo que talvez tenha sido o melhor governante que já tivemos, porque ele vem com uma mentalidade do Renascimento, ele era um homem renascentista e ele estava interessado mesmo em colonizar o território, coisa que a Companhia das Índias Ocidentais holandesa não estava. O interesse da Companhia das Índias Ocidentais era o açúcar, a produção do açúcar. Só isso. O Maurício de Nassau vem para cá cheio de ideias. Ele chega aqui, vê aquela cidade feia, ele faz um plano urbanístico de renovação, ele abre canais na cidade, né? Tanto é que a região é chamada de Veneza brasileira por causa dos canais que ele abre no Recife. Ele constrói pontes, ele ladrilha a cidade, ele reforma tudo. Isso, é claro, gasta-se muito dinheiro, que não é dele, é da companhia. Ele traz também, lá da Holanda, pintores, naturalistas, coisa que Portugal nunca tinha feito, que é trazer pintores para retratar as belezas naturais do Brasil, da população brasileira também. Então, os pintores holandeses que, se alguém podia, se houve uma escola de arte que pudesse superar os italianos, em grande parte foram os holandeses. O Renascimento italiano, as obras de arte italianas são impressionantes, né? Mas os holandeses parece que conseguiram superar. Os holandeses, então, vêm para cá, tem vários pintores holandeses, pintam frutas, plantas, animais. O próprio Maurício Nassau ele tinha um jardim botânico, ele monta um jardim botânico para conhecer melhor a flora, monta uma espécie de jardim zoológico também para conhecer a fauna, traz esses naturalistas, cientistas para estudar a natureza.
pintores para retratar também não só a natureza, quanto a população. Pintam-se índios, pintam-se mestiços, escravos, colonos brasileiros. O próprio Maurício de Nassau tem uma coleção vasta de retrato dele. Só que aí é o seguinte, com o decorrer do tempo, acaba a União Ibérica, Portugal, então, já com uma nova dinastia, com Dom João IV, da dinastia de Bragança, organiza melhor o Estado português e começa, então, a poder então, oferecer resistência aos holandeses. Nisso, ele, então, monta uma nova esquadra para fazer frente aos holandeses. Lá na Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais não aguenta mais o Maurício de Nassau gastando dinheiro, e eles precisavam de muito dinheiro por causa da guerra contra a Holanda, contra a França e contra a Espanha. Os holandeses precisavam de dinheiro, então eles impõem ao Maurício de Nassau: ou você começa a cobrar os impostos, aumenta os juros, cobra os impostos dos luso-brasileiros, vende mais caro os produtos dele para ver se a gente consegue ter dinheiro. O Maurício de Nassau não aceita isso, e aí então ele é destituído do cargo, entra um outro governador geral holandês no lugar dele. Esse cara não quer papo, impõe então várias imposições aos luso-brasileiros, cobra os impostos, toma a terra, e isso cria uma grande insatisfação. Isso vai levar então à chamada insurreição pernambucana, que é quando então é dito, né, na historiografia oficial do Brasil, isso é um mito brasileiro, da união das três raças, portugueses, índios e africanos, se unem para expulsar então os holandeses. Eles conseguem então, com o apoio da esquadra portuguesa, expulsar os holandeses. Então os holandeses vão para a mesa de negociações, e no Tratado de Haia, em 1661, eles conseguem, então, um acordo com Portugal. Eles receberiam em troca de uma indenização por ter perdido o Nordeste, e os holandeses, então, entregariam Angola e outras possessões portuguesas na África de volta aos portugueses. Tá? E aí, dali, eles saem do Brasil e se instalam nas Antilhas, né, nas ilhas do Caribe. Isso vai ser terrível para a economia portuguesa, porque aí o preço do açúcar deles era muito mais competitivo, mais próximo da Europa, com técnicas mais modernas de plantio e cultivo da cana-de-açúcar, lá nas ilhas do Caribe. Os holandeses, então, tomam toda a produção de açúcar. O açúcar português produzido no Brasil perde espaço no mercado internacional, e a economia, então, brasileira entra em crise. E, então, o açúcar consumido na Europa passa a ser açúcar holandês produzido no Caribe, nas Antilhas holandesas. Então, não foi uma boa ideia ter expulsado os holandeses daqui. E aí, então, Portugal cria um órgão chamado Conselho Ultramarítimo para poder administrar e centralizar a administração das colônias, obviamente mais o Brasil. E é nessa época, mais ou menos, que daí em diante, mais à frente, né? Bem mais à frente, se descobre a jazida de ouro e prata. Mas a gente vai deixar esse assunto para a próxima aula sobre interiorização do território brasileiro, tá? Eu acho que essa matéria está na apostila 2. Se eu não me engano, está lá para o final da apostila 2. Eu esqueci de anotar as páginas, tá bom, gente? Qualquer coisa eu vou colocar a lista de atividades, e aí eu devo colocar as páginas ali para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês têm alguma dúvida, algum comentário, temos menos de 2 minutos. Eu vou tirar aquela nossa foto tradicional para provar para o Léo que vocês existem, que vocês estão aqui com a gente. Só um instantinho. Valeu, meninas. Boa noite para vocês e até a próxima.